Boa tarde a todos. Eh, Peço desculpa por estarmos aqui a fazer um compasso de espera com o professor Everton Sales Souza, que está aqui a conversar, a verificar se tudo estava conforme o requerido. Estou a deixar entrar algumas pessoas aqui ainda. Bom, à medida que vão entrando, eu vou aceitando, que não é entrada acesso livre, ou seja, implica que eu Uhum. permita a entrada às pessoas que se inscreveram, naturalmente, e vou colocar, dou essa nota, desde já, depois um registro de presenças aqui no chat, para quem desejar o certificado de participação ou o certificado de ouvinte, para o preencher, e colocarei aí. Dou nota também de que a conferência será gravada. O professor Everton autorizou a gravação, e por isso depois será disponibilizada nos canais de divulgação do grupo, pelo que depois também poderão ver essa mesma conferência depois dela de ser realizada. Bom, vou então apresentar o professor Everton. Nós habitualmente às 18h05 começamos logo, para não atrasar muito. Permita-me que eu leia uma breve, muito breve, aliás, nota biográfica. O professor é licenciado em História pela Universidade Federal da Bahia, em 1994, mestre em História também pela Federal da Bahia, em 96, mestre em História Moderna e Contemporânea pela Paris-Sorbonne, 1998, e doutor em História Moderna e Contemporânea, também por essa mesma instituição, em 2002, cujo tema serviu de base para o doutoramento, e que eu pedi diretamente ao professor que fosse nesse sentido, porque é um dos temas que me interessa particularmente e que interessa aos nossos colegas do grupo, o jansenismo, no contexto português, ou do Império Português. Foi professor da Cátedra Alfonso Dupont da Sorbonne, de 2009, e atualmente é professor titular da Universidade Federal da Bahia. Tem atuado principalmente no âmbito da história religiosa, da história da Igreja, Inquisição, Episcopado no Império Português, Igreja e Estado Novo, peço desculpa, Estado no mundo português moderno, missionários e a sua relação com os povos indígenas. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Este lápis, de novo, é gravoso, mas penso que tenha dito o essencial do seu percurso. Se houver alguma coisa que me escapou, grosso modo, sei que teve alguma presença cá em Portugal, algumas estâncias de investigação, e, portanto, também este diálogo é muito profícuo entre os dois lados do Atlântico. Pronto, passo-lhe a palavra para que possa expor entre os 45 minutos, mais ou menos. Obviamente não estou a ser aqui muito rigoroso, passar 5 minutos não será, ou 5, 10 minutos, mas a ideia é que também possamos desenvolver aqui um diálogo com o público, no sentido de colocar algumas questões, suscitar algumas curiosidades eventuais, e penso que isso será interessante. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Eu começo por perguntar se está a me ouvir bem, porque eu estou a falar aqui com o microfone do próprio notebook. Sim, sim. Se houver algum problema, eu posso colocar um outro microfone, tá bem? E peço que assinalem caso haja algum problema durante o tempo que estou falando. E começar também agradecendo o convite para. Vou agradecer em nome do Tiago Gonçalves, ao grupo, mas em nome aqui do Tiago Gonçalves, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês.
Então, continuando meus agradecimentos ao Tiago pelo convite, a todas as pessoas que vieram, que estão aqui virtualmente conosco. Vejo alguns alunos, ex-alunos, muito, muito me alegra tê-los aqui. E eu queria começar dizendo o seguinte, que o tempo passa e rápido. 30 anos se passaram desde que iniciei o meu doutorado, e com ele as minhas pesquisas sobre o jansenismo em Portugal e em seu império. E já são 22 anos desde que a tese virou livro, sob o título de Jansenisme ou Réforme de l'Église dans l'Empire portugais. Esta conferência ou comunicação é para mim uma oportunidade de voltar a tratar de um tema sobre o qual mantenho interesse, mas que não tenho frequentado tanto em minhas pesquisas da última década. Desde a publicação do meu livro, o tema, me perdoem, só para eu colocar aqui um cronômetro, para não. Então, desde a publicação do meu livro, o tema pensado aqui no sentido amplo ganhou mais espaço na historiografia luso-brasileira, tendo sido abordado por vários autores. Dentre eles, devemos destacar o professor Cândido dos Santos, que publicou 3 livros importantes entre 2005 e 2011. Uma biografia sobre Antônio Pereira de Figueiredo, em 2005, um livro intitulado Jansenismo em Portugal, em 2007, e, por fim, o livro Jansenismo e Antijansenismo nos finais do Antigo Regime, esse o mais recente. No Brasil, em 2014, o padre Amarildo José de Mello publicou um livro intitulado Jansenismo no Brasil, Traços Históricos de uma Moral Rigorista. Além destes livros, nos últimos 20 anos, vários artigos e capítulos de livros, dissertações e teses trataram de modo mais direto ou transversal do jansenismo ou de temas correlatos à história do jansenismo em Portugal e seu império na época moderna. Essas publicações mudaram a situação do campo de estudos, que até inícios dos anos 2000 era bastante restrito. Mas ainda há, sem dúvida, muito o que estudar. A bem da verdade, também resta um esforço a fazer para o estabelecimento de a meu ver, para o estabelecimento de um diálogo mais estreito com a grande bibliografia existente em língua inglesa, italiana e, evidentemente, no idioma francês. Não são muitos os autores que têm feito esse diálogo a contento. Não, claro que há autores que têm feito, mas nem todos. E é algo que precisamos cuidar melhor. Eu diria que, em particular, os meus colegas do Brasil, mas aqui também há algo a se fazer nesse sentido. Uma realidade da qual o estudo do jansenismo não parece em vias de se livrar é a da necessidade de uma explicação geral sobre o tema antes de poder prosseguir na apresentação de problemas relacionados à influência ou presença de ideias jansenistas em determinado tempo e espaço. Quando digo isso, queria que vocês entendessem que é uma realidade aqui em Portugal, para o Brasil, mas para a França também. Eu não esqueço, já que eu iniciei esta comunicação falando sobre o início das minhas pesquisas sobre o tema, eu não esqueço que a primeira vez que fui apresentar um trabalho sobre a minha pesquisa no seminário da minha orientadora, ah, eu caí em uma armadilha que foi a de achar que, como eu estava na França, não precisava fazer uma explicação geral para as pessoas do que era que eu estava tratando, o que era exatamente esse tal de jansenismo.
E, e é claro que eu tive que fazer isso a meio caminho, porque as pessoas que estavam ali não eram exatamente especialistas em história religiosa e não sabiam, não tinha ideia. Para alguns, jansenismo se aparentava alguma doença, como hanseníase, podia ser isso. Ah, enfim, e é por esta razão, não é um tema simples, então eu acho que a gente precisa sempre fazer uma introdução geral ao tema. E eu vou fazê-lo aproveitando para mencionar alguns trabalhos que eu considero importantes sobre o assunto aqui. A palavra jansenismo deriva do nome do bispo de uma cidade chamada Ípica, de um bispado, nos Países Baixos espanhóis. O nome desse bispo era Cornélio Jansenius. Vou aproveitar e vou abrir, me perdoem, mas eu quero ver aqui se eu abro o meu. Eu fiz um PowerPointzinho e eu acho que está na hora de tentar abrir esse PowerPoint aqui. Só me deem um instante. E pronto. Acho que agora era para eu ter feito isso antes. Eu não. Bom, Está a ter eu alguma dificuldade? estou tentando selecionar. Ah, pronto, achei. Agora achei. Sim, exato. Já se vê. Tá, já vem? Sim, sim. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, então, esse Jansenius foi o autor desta obra cuja folha de rosto está aí com esta gravura, está aí no PowerPoint que vocês estão vendo. E que foi publicado em 1640, cerca de 2 anos após a morte de Jansenius. Esta obra foi responsável por reabrir as controvérsias teológicas sobre a graça e livre-arbítrio que haviam levado, em fins do século XVI, à criação por Roma da Congregação de Auxílios. A Congregação de Auxílios, a rigor, era uma comissão que deveria decidir a posição da Igreja sobre as querelas em torno da graça que opuseram dominicanos a jesuítas. A controvérsia teve início nos Países Baixos espanhóis, mais precisamente na Universidade de Louvain. O professor de teologia Michel Debé, ou na sua forma latina, Baius, ou em português Baio, Miguel de Baio, teve proposições denunciadas e que terminaram sendo condenadas por Roma pela bula Ex Omnibus Afflictionibus, uma bula de 1567. Essas proposições condenadas são proposições que dizem respeito justamente à graça, à economia da salvação. E o pensamento de Baio, um pensamento mais restritivo. Alguns anos depois, o jesuíta Leonardo Lessius, professor de teologia no Colégio Jesuíta de Louvain, seria apontado como autor, como aquele que teria sustentado, teria defendido proposições sobre a graça que tenderiam ao pelagianismo ou semi-pelagianismo por sua defesa do livre-arbítrio. Quando eu falo defesa do livre-arbítrio, estou falando de dar um peso maior ao livre-arbítrio em relação aos dons da graça. Em 1588, aqui em Lisboa, foi publicado o livro sobre a concordância do livre-arbítrio com os dons da graça do jesuíta Luiz de Molina, professor da Universidade de Évora.
Tratava-se de uma sistematização do pensamento predominante na Companhia de Jesus sobre o assunto. As posições não eram convergentes com as defendidas por agostinianos e tomistas. Foi um tomista, o dominicano Domingos Banhas, espanhol, que publicou uma crítica virulenta contra o livro de Molina. E foi a partir da controvérsia gerada pela crítica de Banhas e de controvérsias que podemos dizer que escalaram, que exigiu a intervenção de Roma. Roma interveio e determinou a criação da congregação de auxílios, nas quais a questão deveria ser tratada. Em 1707, o Papa Paulo V encerrou a congregação e impôs o silêncio às partes, até que a Santa Sé viesse a pronunciar o seu veredito sobre o assunto. Se esperava um veredito que desse razão a um lado ou a outro lado, ou enfim, um veredito. O silêncio se fez, mas o incômodo não se desfez. Os anos se passaram e o veredito romano não foi publicado. E foi justamente nesse contexto de longa espera que Jansenius redigiu a sua obra, a fim de mostrar qual seria a verdadeira doutrina de Santo Agostinho sobre a graça. Assim, quando o Augustinus foi publicado, a obra quebrava o silêncio imposto em 1607 e, inevitavelmente, acendia novamente um encarniçado debate em torno do assunto. Desta vez, Paris passaria a figurar como local central dos debates, tendo em Saint-Cyran, Antoine Arnaud, Pierre Nicole, Blaise Pascal, alguns dos seus principais expoentes ao longo do século XVII. Queria uma breve pausa para dizer a vocês que quando a gente fala, esse Augustinos, e quando a Janssens se propõe a mostrar qual seria a verdadeira doutrina de Agostinho sobre a graça, existe aqui uma ideia de que Santo Agostinho, por antonomasia, o doutor da graça, seria a referência sobre a questão. Quer dizer, se há uma questão sobre a concórdia e o livre-arbítrio, da concórdia entre livre-arbítrio e graça, isso deveria ser resolvido a partir de Santo Agostinho. E esta folha de rosto que vocês veem aí denota isso, porque é o centro, com o coração flamejante, Agostinho. Agostinho que está pisando em Pelágio, está pisando naqueles hereges que ele combateu com a sua doutrina da graça. E, ao mesmo tempo, rodeado por quatro pontífices, quatro diferentes pontífices, que estão num patamar abaixo de Santo Agostinho. O que denota, nesta imagem, qual seria a referência para resolver a questão. A referência, portanto, aqui podemos ler na imagem que a referência não seria o magistério romano, o papado, não são os concílios, a referência é Santo Agostinho. Vamos lá. A este breve esforço de contextualização histórica, devo juntar ao menos alguma informação sobre o que estava em jogo do ponto de vista teológico. Para Jansenius e para aqueles que seguiram o seu pensamento exposto no Agostinos, tratava-se de defender a posição de Santo Agostinho. Para eles, implicava em sustentar que após a queda de Adão, isto é, após o pecado original, o homem havia perdido a capacidade de alcançar a salvação por sua própria vontade, pelo seu livre-arbítrio. O homem passa a depender da graça divina para alcançar a salvação e o seu livre-arbítrio, ele é movido por essa graça. Nesse sistema, a rigor,
não há mérito humano na economia da salvação, pois tudo depende de uma graça eficaz que, de maneira irresistível, move o homem para Deus. Assim, o próprio livre-arbítrio, quando faz, a própria vontade humana, quando ela se move em direção a algo de virtuoso, ela se move em função de uma graça que a precede, que faz essa vontade se mover naquele sentido, e não no da concupiscência, que seria normal nesse estado de natureza caída do homem pós-pecado original. Do outro lado, teólogos jesuítas sistematizam uma nova maneira de pensar o assunto, na qual concedem um lugar proeminente para a vontade humana. De modo simplificado, pode ser resumido do seguinte modo a posição que seria chamada de molinista pelos seus adversários. Cristo redimiu a humanidade após o pecado original de Adão. Isto significa que, após o sacrifício de Jesus, a cada homem foi dada uma graça suficiente para que ele, por sua vontade, portanto, no exercício do seu livre-arbítrio, possa escolher entre o bem e o mal. Neste caso, as obras humanas, enquanto resultado do exercício de seu livre-arbítrio, são vistas como meritórias, constituindo parte importante na economia da salvação. Não vou entrar aqui nas explicações de Molina relativas à predestinação e presciência divina. Creio que temos, nisto que apresentei, o essencial para entender a oposição entre os dois sistemas. Um tende a afirmar os direitos divinos, fazendo depender unicamente dele, Deus, a salvação, algo que a gente poderia resumir na expressão feliz, usada como título de livro de Leszek Kolakowski, Deus não nos deve nada. E, do outro lado, um sistema que afirma os direitos do homem ao colocar a sua vontade, a vontade humana, como elemento fundamental para a salvação, enfraquecendo, na visão dos seus adversários, a onipotência divina. Em recente trabalho sobre o jansenismo, Simon Icart propõe uma nova leitura teológica do problema. Para Icart, o catolicismo da época moderna mostrou ter grande dificuldade em pensar uma obra comum a Deus e ao homem, sendo a querela sobre a graça um sintoma disso. Assim, tanto o jansenismo, baseado sobre uma interpretação contestável dos escritos agostinianos, quanto o pensamento de Molina, mostraram uma grande dificuldade de articulação entre graça divina e vontade humana. As leituras dos teólogos modernos, seguindo o princípio dos vasos comunicantes, tendiam a pensar a relação entre graça e livre-arbítrio em termos concorrenciais. Isto terminava por produzir um pensamento no qual aquilo que era acordado ao homem era retirado de Deus, e vice-versa. Os argumentos de Icart são interessantes, e seu livro mostra a importância de entender a teologia jansenista. Por outro lado, penso que os historiadores devem estar atentos ao que deve ser o nosso objetivo comum: compreender como aquelas pessoas viveram e pensaram. Quando Icart passa a mostrar os equívocos nas leituras dos teólogos modernos e propor uma chave de leitura teológica para a solução do problema, parece-me fazer trabalho de teólogo e não exatamente de historiador. Eu gostaria de, eu gostaria de concluir esse meu esboço de contextualização histórica, lembrando que o livro de Jansenhos, ou a sua doutrina sobre a graça, foi objeto de condenação de vários documentos pontificais. A exemplo das bulas promulgadas por Urbano VIII, in eminente, de 1643, de Inocêncio X, Acum Occasione, de 1653,
e Alexandre VII, com a bula Ad Sanctam Beati Petri Sedem, de 1656. É importante referir essas condenações para que a gente entenda que, sim, há uma heresia que está vinculada, segundo Roma, há uma heresia, segundo o magistério romano, e que está vinculada ao pensamento esboçado no livro de Jansenis. Mas é preciso também dizer que não é apenas a doutrina da graça que está na base do jansenismo. Desde muito cedo, o movimento. Eu vou parar um pouco. Deixa eu só parar um pouquinho a apresentação, porque não estou mostrando nada por enquanto. Né? Desde muito cedo, o movimento mostrou-se intimamente relacionado com questões atinentes à moral cristã. E aqui, uma vez mais, haverá um confronto de ideias opondo os defensores de uma moral exigente e de princípios rígidos contra aqueles que sustentavam a necessidade de alguma moderação e flexibilização para maior consolo e integração dos fiéis à igreja. Duas estratégias diferentes que logo se transformariam em uma rivalidade. De um lado, em um campo no qual figuravam os jansenistas, estavam os rigoristas, chamados rigoristas cristãos. Do outro estavam, em termos gerais, podemos dizer probabilistas, defensores de uma moral menos exigente. Essa rivalidade irá reverberar em diversos campos da vida católica. Começar pelo sacramento da confissão. Aqui teremos uma oposição entre, de um lado, atricionistas, aqueles que creem que o arrependimento do cristão, o temor das penas divinas, é suficiente para a satisfação do sacramento da penitência imposta. Aqui, quando eu digo a satisfação do sacramento da penitência, eu estou falando de obter a graça. Esse arrependimento apenas pelo temor das penas divinas seria suficiente. É isso que se chama de atrição. Evidentemente que o sacramento da confissão prevê também a confissão auricular e o cumprimento da penitência imposta pelo confessor. Isso não muda. Isso é uma disposição que não muda na regra da confissão. Né? Do outro lado, contricionistas, para os quais o cristão, em seu arrependimento, deve sentir uma dor profunda de ter ofendido a Deus com seus pecados, só que essa dor profunda não é derivada do medo da pena, ela deriva do amor que o penitente tem por Deus, esse pecador tem por Deus, e, portanto, de ter ofendido a majestade divina a quem ele ama tanto. O que parece uma filigrana teológica tem, na realidade, consequências práticas no confessionário, e não só. Pode-se atribuir à oposição entre rigoristas e probabilistas parcela importante da culpa pela eclosão da querela dos ritos chineses e malabares no século XVII, que teria resolução apenas em 1742, no pontificado de Bento XIV, contrariando e essa resolução foi contrária aos jesuítas e, portanto, contrária à metodologia de enculturação que eles aplicavam na China e na costa do Malabar, na Índia. Depois eu posso voltar a isso com mais vagar, mas aqui vou passando adiante. A doutrina da graça e ao rigorismo moral, o jansenismo ainda juntaria uma tendência eclesiológica de cariz episcopalista. No caso francês, essa tendência esteve sempre a se equilibrar numa espécie de corda bamba.
Eu explico. Quando a conjuntura exigia uma defesa contra o que consideravam excessos de autoridade do sumo pontífice romano, tendia-se a reforçar o poder episcopal e o empenho da monarquia na defesa das chamadas liberdades da Igreja Galicana. Mas, quando a ameaça maior vinha justamente da mão pesada da monarquia francesa sobre a Igreja, e em particular em sua repressão contra os jansenistas, o discurso episcopalista poderia ganhar outros tons, a fim de poder reclamar a proteção romana contra os abusos do monarca. Isso mostra que o movimento oscilou entre posturas regalistas e episcopalistas. O cariz anti-ultramontano do movimento só viria a se consolidar no século XVIII, após a condenação das proposições do padre Quesnel pela bula Unigênitos de 1713. Aqui, de uma vez por todas, o jansenismo vai se tornar, esse movimento jansenista na França, vai se tornar um movimento que, do ponto de vista eclesiológico, podemos chamar de anti-ultramontano e episcopalista. E, bom, aqui já é tempo, mais do que é hora de entrar no assunto, no vivo assunto que eu fui chamado a falar, convidado a falar aqui, que é o jansenismo no português. E eu gostaria de começar por dizer que, em linhas gerais, a tese que sustentei sobre a presença tardia do jansenismo em Portugal parece manter-se. Isto é, ainda que seja possível identificar algum autor do século XVII ou da primeira metade do século XVIII que denote alguma simpatia por ideias jansenistas, isso ficou circunscrito a um círculo muito restrito. Será, portanto, a partir da segunda metade do século XVIII, já no reinado de Dom José, que Portugal irá efetivamente ter a presença de uma corrente de pensamento jansenista com capacidade de influenciar o clero e a comunidade de fiéis. Porém, é preciso mostrar que esse jansenismo não é fruto apenas do contexto específico proporcionado pelo reformismo pombalino. Houve antecedentes que, de certo modo, prepararam o terreno. Permita-me falar um pouco sobre isso, pois me parece ser ponto importante. Vou começar por invertendo um pouco o que fiz na longa introdução, vou começar a falar sobre antecedentes eclesiológicos, para abordar questões atinentes ao regalismo no mundo português. Como nós sabemos, o regalismo foi um dos pilares dos jansenistas portugueses da segunda metade do século XVIII. Mas algum colega poderá objetar aqui, me dizendo: e qual a novidade nisto? Não havia em Portugal, desde o século XVII, uma tradição regalista ibérica, cuja obra de Gabriel Pereira de Castro, Tratatus de Manu Regi, publicado em Lisboa durante o período da União Ibérica, é o exemplo mais marcante? E eu respondo: sim, havia, e essa tradição não foi esquecida no decurso do século XVIII. Só que não é essa tradição, não é a essa tradição que o regalismo jansenista vai tomar emprestado, ou que vai tomar por base já nessa segunda metade do século XVIII. A rigor, autores e obras vinculadas à tradição galicana é que serão mobilizados nesse regalismo dos anos 1760 e pós-1760. Não foi a primeira vez que Portugal se abriu ao diálogo com esta outra tradição, embora nunca o tivesse feito com tanto ímpeto. Entre 1640 e 1668, enquanto lutava pelo reconhecimento de sua legitimidade,
A monarquia portuguesa incentivou teólogos e canonistas a buscarem propostas que pudessem auxiliá-la em suas difíceis relações com Roma. Lembremos, Roma só reconheceu a legitimidade da nova dinastia portuguesa após o reconhecimento da Espanha. Portanto, após 1668. E enquanto durou a Guerra Luso-Espanhola, Roma não consagrou nenhum bispo apresentado pelo monarca lusitano. Em aliança com a monarquia francesa, portugueses buscaram, em autores galicanos, argumentos que reforçassem as posições da coroa portuguesa, chegando inclusive a cogitar a sagração de bispos sem o concurso papal, tendo em vista a recusa de Roma em relação aos bispos apresentados pelo rei, a recusa de Roma a consagrar esses bispos. Mas o fato é que a proposta não foi levada adiante e, uma vez estabelecida a relação normal com a Cúria Romana, essas ideias, esse diálogo com a eclesiologia galicana, ele refluiu. No início da década de 1730, na Academia Portuguesa de História, começam a aparecer com alguma força a referência a referências a autores galicanos e mesmo jansenistas. Em estudos históricos, aparecem menções a autores como Fleury, Noël Alexandre, historiador, Pascal Quesnel, aquele que foi condenado pela Bologna Genitus, pela obra, pelos seus comentários ao Novo Testamento, mas que tinha obras de história, de erudição sobre São Leão e Tertuliano. E o juscanonista Van Espen, além de outros. Através dos estudos eruditos de história da Igreja e da disciplina eclesiástica, autores e ideias galicanas vão se tornando leitura corrente e abrindo espaço para novas maneiras de pensar e estimulando o interesse de leitores. Assim, quando em 1646 Verney publicou o verdadeiro método de estudar, no qual autores galicanos e jansenistas eram citados, não estava a semear em terra virgem. A Universidade de Coimbra permanecia, o que tudo indica, impermeável a esses autores, obras e métodos. Mas fora dela, em uma instituição como a Academia Portuguesa de História e provavelmente em determinados institutos religiosos, já havia uma maior abertura e até mesmo, podemos pensar, a busca por essa literatura. E este pode ter sido um poderoso caminho para a circulação de ideias eclesiológicas que levariam mais tarde a monarquia portuguesa a adotar novas bases para a defesa do renalismo em Portugal. Durante os antecedentes do jansenismo em Portugal, não durante, mas dentre os antecedentes do jansenismo em Portugal, nenhum parece ser mais importante do que o movimento de reforma religiosa conhecido sob o nome de Jacobeia. Em suas origens, nas duas primeiras décadas do século XVIII, a Jacobeia foi uma iniciativa voltada para os claustros religiosos e para a conversão de indivíduos à vida religiosa. Seu fundador, Francisco da Anunciação, foi um eremita de Santo Agostinho, tendo iniciado o movimento a partir do Convento da Graça, em Coimbra. Desde o início, os jacobeus insistiram em alguns pontos e consideravam de grande importância para aquele que desejasse ter uma vida verdadeiramente cristã. A oração mental era um desses pontos. Mas os que mais nos interessam aqui são aqueles pontos que se apegam à adoção de uma moral cristã rigorosa e ao incentivo à frequente confissão. Estas duas características aproximam os jacobeus daqueles católicos que defendiam o rigorismo moral. E a insistência sobre o sacramento da confissão também era um caminho para a imposição desse rigor cristão. A Jacobeia foi ganhando terreno, e na década de 1720, sob a liderança de Frei Gaspar da Anunciação, associado a João da Mota Silva, que foi criado cardeal em 1727, passaram a ser preferidos na eleição de bispos. Jacobeus passaram a ser preferidos na eleição de bispos para o Império Português.
O movimento ganhava novas cores, pois de uma perspectiva individual claustral passava a propor a reforma da cristandade portuguesa, isto é, a reforma do seu clero e de seus fiéis. E esta reforma buscava seguir os preceitos do rigor evangélico, o que implicava em uma prática religiosa menos tolerante e flexível. Àquela altura, jacobeus haviam conquistado a admiração de muitos e provocado a suspeição ou desagrado de outros tantos. Não demoraria para que reações ao reformismo dos bispos jacobeus se fizessem notar. O primeiro caso ocorreu em Goa, em 1725, sendo arcebispo Dom Inácio de Santa Teresa, acusado pelo jesuíta Manuel de Sá de ter proferido uma proposição herética em um sermão. O arcebispo teria dito que, cito, as obras boas feitas em pecado mortal, ainda que em si boas, eram para Deus abominação por razão do sujeito. O denunciante apontou que esta proposição seguia a condenada doutrina de Baios e de Jansênios. Não deixa de ser curioso que o jesuíta ataque o arcebispo rigorista, estabelecendo uma relação entre seu pensamento e o jansenismo. Eu tratei dessa controvérsia em meu livro e apenas menciono aqui para melhor esclarecer as relações entre Jacobé e jansenismo. Cabe apenas lembrar que, não obstante o desejo do Conselho Geral do Santo Ofício, na pessoa do cardeal Dom Nuno da Cunha, de impor ao arcebispo de Goa uma retratação, o arcebispo Santa Teresa recorreu a Roma, onde, em 1737, teve sentença favorável a ele, livrando e da acusação que lhe havia sido feita. Continuemos com a Jacobeia. Mais um salto no tempo. Na década de 1740, explode em Portugal a controvérsia em torno do sigilismo. Tratava-se da acusação de que havia confessores que, transgredindo o sigilo confessional, perguntavam ao penitente o nome dos cúmplices dos seus pecados. O pressuposto era de que usavam a informação obtida em confissão para punir os cúmplices. Desde o primeiro momento, os jacobeus, aqueles que tanto insistiam sobre a frequente confissão, foram colocados como suspeitos desse erro. Não é meu objetivo revisitar esta questão aqui, mas devo ao menos dizer que jamais os jacobeus defenderam este abuso e, em boa medida, o número reduzidíssimo de processos de réus acusados por este delito demonstra que o escândalo, ou pelo menos sugere que o escândalo foi fabricado. Tratou-se, sobretudo, de uma disputa de poder, como creio estar bem demonstrado por mim e por José Pedro Paiva em seu Baluartes da Fé e da Disciplina. Ainda assim, importa e muito lembrar que a querela do sigilismo fez correr muita tinta. E, mais uma vez, os jacobeus acusados naquele momento de sigilistas eram relacionados com o jansenismo. Em um dos papéis impressos que circularam em Portugal, intitulado O Crisol Crítico, cujo texto apresenta-se em forma de diálogo entre um confessor rigorista e outro ortodoxo, fica claro o incômodo que causava a defesa da via estreita pelos jacobeus. Já no início do diálogo, a questão está posta de modo inequívoco. Frente ao rigorista que aponta para a necessidade do fiel exercitar virtudes, tendo em vista que o caminho da salvação é muito estreito, o confessor, dito ortodoxo, afirma o seguinte: nem todos podem andar por esse mundo a vender virtudes. Cada qual serve a Deus como pode, e ele, que vê os corações de todos, sabe as intenções de cada um. Na continuidade do diálogo, as posições são fixadas. De um lado, o rigorista afirma o caminho estrito da virtude como o único para a salvação, e do outro, o ortodoxo sustenta que as pessoas são diversas e diversas são as estradas que levam à salvação, levam ao paraíso. Nota-se, então, a tendência dos anti-jacobeus associarem a visão religiosa dos jacobeus àquela dos rigoristas, entre os quais se achavam os jansenistas. Independentemente dos exageros retóricos ou mesmo da vontade de colar
no outro a pecha de suspeito na fé, é preciso reconhecer que, de fato, a postura dos jacobeus aproximava-os desse conjunto de católicos de tendência rigorista. Nos anos, mais um salto no tempo, nos anos 1760, após os embates em torno do sigilismo, a Jacobeia já não tinha mais o mesmo vigor anterior. É um movimento em declínio, franco declínio. O fim do reinado de Dom João V encerrou, por assim dizer, a aventura reformadora, mas alguns jacobeus continuaram longo tempo como bispos diocesanos. Dentre eles, o bispo de Coimbra, Dom Miguel da Anunciação. E eu lembro dele por conta de uma obra publicada em 1766. Agora eu vou voltar a mostrar para vocês. Permitir. Ah, era isso que eu queria que vocês vissem aqui. Então, essa obra publicada em 66 é o que eu estou mencionando agora, e Dom Miguel da Anunciação foi mecenas dessa obra. O livro sobre a não definição pelo Concílio Tridentino da suficiência da atrição para a obtenção da graça no sacramento da penitência, escrito 8 anos antes por Antônio Pereira de Figueiredo, ah, receberá o apoio de Miguel da Anunciação para ser publicado. O pendor contricionista do livro estava em sintonia com o pensamento do Jacobeu, bispo de Coimbra. E no elogio do bispo, escrito por Pereira de Figueiredo em 1764, Pereira de Figueiredo colocava Dom Miguel da Anunciação numa linhagem de bispos como São Carlos Borromeu, o rigorista bispo de Milão, e de São Francisco de Sales, cuja obra era tão apreciada por jacobeus. Com este exemplo, creio que deixo clara a minha percepção sobre as relações entre certos aspectos do pensamento jacobeu e desenvolvimento das ideias jansenistas, que terá curso em Portugal a partir da década de 60. Isso porque, como sabemos, o padre Antônio Pereira de Figueiredo é, sem sombra de dúvida, o mais importante representante do jansenismo em Portugal. A publicação de seu livro sobre o mecenato do bispo de Coimbra sinaliza a convergência de pensamento em algumas matérias. O que ocorrerá depois, em 1768, com a prisão de Miguel da Anunciação, Dom Miguel da Anunciação, que afrontou o poder régio ao publicar uma carta pastoral censurando livros pouco depois da publicação do édito de fundação da Real Mesa Censória, não tem relação com isto. A sintonia em matéria de teologia moral em história eclesiástica não tinha que se estender ao campo eclesiológico. E aqui, efetivamente, o campo trilhado por Pereira de Figueiredo foi outro, pois abraçou um regalismo inspirado no modelo galicano, que estava bem distante das concepções que professava o bispo de Coimbra. O jansenismo português, seja no reino ou no império, se caracterizará pela junção de uma moral cristã rigorista e de uma eclesiologia de cariz regalista, na qual há espaço para a defesa de um certo episcopalismo, na medida em que avança na defesa de direitos episcopais no seio da Igreja, portanto, face a Roma, mas que tende a colocar o episcopado em postura de total obediência ao monarca. O cruzamento de leituras de obras de Pereira de Figueiredo é revelador dessa postura. Em sua doutrina Vecteris Ecclesiae, acerca do poder supremo dos reis, inclusive sobre os clérigos, publicado em 1765, ele não deixa dúvida sobre a submissão devida ao monarca. Já em seus livros Tentativa Teológica e Demonstração Teológica, a defesa de algumas tendências episcopalistas é bem clara. Outro elemento a ser sublinhado na história do jansenismo em Portugal é da sua estreita relação com o catolicismo ilustrado. Quando sugerimos a possibilidade de ver em alguns trabalhos publicados pela Academia Portuguesa de História, nos anos 30, alguns antecedentes desse pensamento, do pensamento eclesiológico, que se tornará dominante a partir da década de 60, nos reportamos ao uso de autores galicanos.
Mas também podemos lembrar que a metodologia erudita, que iria influenciar o pensamento ilustrado, também estava presente em muitos dos textos lidos e mencionados pelos acadêmicos. Assim, em sua relação com a República das Letras, a academia era um espaço no qual ideias católicas ilustradas poderiam ser vistas com interesse. Por outro lado, em fins da década de 40, quando o italiano Ludovico Muratori foi mobilizado para defender a posição dos bispos jacobeus em meio aos ataques feitos pelos partidários do Santo Ofício, escrevendo uma apologia da Igreja Lusitana em meio à querela do sigilismo, cremos que é possível ver um momento singular de junção entre jacobeia e catolicismo ilustrado. O jansenismo português foi beneficiário dessas influências. O jovem Pereira de Figueiredo, eu estou chegando ao final, vou ultrapassar um pouquinho o tempo, me perdoe. O jansenismo português foi beneficiário dessas influências. O jovem Pereira de Figueiredo, a escrever um texto cujos fragmentos manuscritos se acham na Biblioteca Pública de Évora, no qual tomava e nesse texto ele tomava defesa de Muratório contra os ataques que lhe foram lançados pelos partidários do Santo Ofício nas controvérsias do sigilismo. Aquele Pereira de Figueiredo, que ainda mantinha distância do jansenismo, se preocupou em defender Muratório em Portugal das acusações que lhe imputavam, e dentre elas a de ser jansenista. Talvez o apreço de Pereira de Figueiredo por autores católicos ilustrados de seu tempo o levasse a interessar-se mais, eu estou pensando no jovem Pereira de Figueiredo, seu apreço por esses autores o levasse a interessar-se mais e mais pela leitura de eruditos do século anterior, levando assim ao contato com autores de grande erudição, como aqueles vinculados a Paul Mayal, como Antoine Arnaud, Sacy, Pierre Nicole, e vários outros autores galicanos e ou jansenistas, como Louis Thomassin, Noël Alexandre, Louis-Élie Dupin, e etc, etc, etc. Eu estou chegando ao final, o último capítulo do meu livro sobre o jansenismo foi dedicado ao estudo de Pereira de Figueiredo, pois entendia e continuo a entender que ele é o mais importante jansenista português. E no livro, tanto quanto nesta comunicação, deixo para o final essa espécie de cereja do bolo, que é a demonstração de que o teólogo português aderiu a uma concepção doutrinária sobre a graça, que estava em sintonia com aquela expressa por jansenistas como Arnaud, Pascal, Quesnel. Essa demonstração ela é importante, pois faz com que o jansenismo português possa ser entendido para além de suas características eclesiológicas e de seu rigorismo cristão. E tendo em vista que o padre Pereira de Figueiredo foi o autor da primeira tradução católica da Bíblia para o português, as suas notas explicativas, inclusive aquelas em que fala sobre questões relativas à graça e o livre-arbítrio, podem ter exercido duradoura influência em leitores de diferentes gerações e de diferentes partes do Império Português. Eis um trabalho interessante a ser feito. Eu gostaria de finalizar esta minha comunicação dizendo-lhes que ainda há muito a ser estudado sobre a temática do jansenismo em Portugal e no seu império. Creio que um dos campos de grande interesse a ser explorado é o dos desdobramentos práticos dessas ideias na igreja e na sociedade. Em certa medida, tenho tentado fazer isso em relação à Jacobeia, esse movimento que eu tomo como um antecedente do jansenismo em Portugal. Mas acho que ainda há muito a fazer no que diz respeito à segunda metade do século XVIII e inícios da cintura seguinte, a propósito das influências do catolicismo ilustrado e, junto com ele, do jansenismo no mundo português. O estudo de trajetórias de bispos e de seus governos episcopais pode ser uma bela porta de entrada para compreender melhor essa relação entre pensamento e prática. A dissertação de Ellen Marx Lewis, que está aqui conosco, pelo menos estava, acredito que ainda esteja, então a dissertação dela sobre Dom Tomás da Encarnação da Costa e Lima, bispo de Pernambuco, é um bom exemplo disso. Muito obrigado a todos e fico agora à disposição de todos vocês para as perguntas, responder a perguntas.
Muito obrigado, professor, pela comunicação. Foi uma belíssima comunicação. Tenho aqui já várias questões preparadas, um batalhão, estou a brincar. Mas há naturalmente o espaço de debate nos 30 minutos, grosso modo, que temos, para quem quiser colocar alguma questão, que poderá naturalmente fazê-lo através do chat e colocar lá a questão, ou então levantar a mão e intervir diretamente, colocando as questões que entender ao professor. Temos aqui já uma pessoa que quer colocar, penso que não havendo outra, poderá colocar. Talos, é assim que se pronuncia, penso eu. Pode colocar a questão, se achou bem. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao professor Everton Salles Souza pela brilhante exposição. Professor, eu entrei em contato com as pesquisas do senhor, infelizmente, muito recentemente, gostaria de ter conhecido o trabalho do senhor antes. Eu acabei de terminar o meu doutorado sobre as controvérsias entre jansenistas e jesuítas no século XVII francês, especialmente dando um enfoque nas práticas letradas que envolveram a querela do Santo Espinho, acontecida em Port Royal. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma já foi praticamente respondida, que é sobre a questão do episcopalismo em Portugal. Se esse episcopalismo, ele, como o senhor já adiantou, né, ele está muito caudatário ao regalismo, né, por conta da função dos reis portugueses, né, em indicar os bispos, mas se há teóricos associados a esse jansenismo português que teorizaram mesmo sobre o episcopalismo, ou seja, a função apostólica do episcopado da Igreja e o papel desse episcopado, né, da autonomia desse episcopado. Eu pergunto isso porque me parece que no século XVII, apesar da gente saber que essa tendência regalista, galicana do jansenismo, ele se fortalece em finais do XVII e no XVIII, mas me parece que isso já está presente ali em meados do XVII, com uma defesa da autonomia dos bispos, e isso muito relacionado a uma tradição apostólica. Então, a primeira pergunta é essa, acho que o senhor já adiantou um pouco. A segunda é a seguinte: o senhor comentou que há estudos, né, no Brasil sobre o jansenismo no século XIX, e esses estudos muitas vezes o associam ao bispo Dom Antônio Ferreira Viçoso, português, lazarista, e que veio para o Brasil e protagonizou aqui aquilo que se chama da reforma ultramontana no Brasil. E no meu mestrado, eu, coincidentemente, estudei a Congregação da Missão, o Colégio do Caraça e as missões pregadas ali. E me parece, assim, isso é só uma hipótese, e eu queria saber se o senhor conhece algum trabalho relacionado a isso, que no caso específico do jansenismo associado ao Dom Antônio Ferreira Viçoso, no caso específico dele, eu acho que nos casos que o senhor demonstrou, está muito bem demonstrado, né, essa vinculação com o jansenismo francês, mas me parece que no caso do Antônio Ferreira Viçoso, há muito mais uma tradição lazarista construída principalmente pelo Pierre Collet, de criar uma memória associada ao São Vicente, que o coloca como, ao mesmo tempo, alguém que combateu o jansenismo, pois foi amigo do Santo Ciran e depois marcou ali uma posição distinta dele, mas também, e isso fica muito claro nas obras do Pierre Collet, uma oposição à moral relaxada dos jesuítas. E muitas vezes o que se associa ao Dom Viçoso é justamente essa questão da moral vigorista, né? Que, ao meu ver, tem uma raiz lazarista própria, se é que a gente pode dizer assim. Eu queria saber, não vou cometer delicadeza de pedir para o senhor comentar o trabalho dos colegas, né? Inclusive do Amarildo, que eu conheço pessoalmente, uma pessoa extraordinária, mas um trabalho belíssimo, inclusive, mas queria saber se o senhor conhece alguma publicação nesse sentido e se é um campo que valeria a pena
um investimento de estudo que talvez possa ser aí uma pesquisa de pós-doutorado. Sim, o professor prefere já responder ou gostaria de colocar a segunda questão? Como a pergunta foi um bocadinho longa. Eu vou, essa primeira, então, deixa eu responder essa primeira, e depois a gente pode fazer bloco se for o caso, se o Ok. pessoal se animar, tá bem? Então, eu vou começar. Obrigado, Thales, por suas questões, e depois vou querer ler a sua tese sobre o milagre, em torno do milagre da Santo Espinho, do Santo Espinho. Pascal tem muito a dizer sobre o assunto. Mas vamos lá. Sobre a questão do episcopalismo, eu diria a você, sim. Ah, ah, quando ele aparece aqui, quando aparece algum discurso que a gente poderia considerar relacionado com o episcopalismo no século XVII, ele está inteiramente vinculado a uma necessidade premente aqui de haver bispos consagrados. As pessoas, no geral, isso passa despercebido. Mas o fato é que na década de na década de 1660, Portugal já não tinha mais nenhum bispo consagrado. O império estava sendo todo ele, as dioceses do império, todas com cabido sede vacante. E Roma se negando, porque, na verdade, por que Roma se negava a, a, a consagrar os bispos? Porque a consagração de bispos apresentados, digamos, na década de 40, por Dom João IV, seria o reconhecimento da legitimidade de João IV como rei. E isso atentava contra a Espanha, e Roma não queria saber de sarilhos com a Espanha. E isso que move. Portanto, a discussão ela tem uma conotação muito mais política do que não vai para o caminho que alguns autores na França enveredaram. Não vai pelo mesmo caminho. E eu tendo a pensar que no século XVIII, a gente, embora esse episcopalismo a gente deva, tenha que relacioná-lo com essas ideias regalistas, mas aqui, justamente com o Pereira de Figueiredo, você vai poder perceber que tem um fundo de discussão que pega aí. Essa erudição de Pereira de Figueiredo, que vai justamente buscar nesses autores, em autores galicanos, a raiz disso. Então, ele vai sustentar. Só que, mais uma vez, o limite disso é sempre que essa autoridade do monarca ela deve ser absolutamente respeitada. E aqui quebra um pouco com esse episcopalismo que é digamos, apostólico, que é um episcopalismo frente a Roma, mas que também deve ser frente ao seu monarca. Isso se quebra aqui. Primeira questão. Já com relação à segunda, olha, eu conheço, eu confesso a você que minhas leituras sobre o jansenismo no Brasil do século XIX, já no Império, elas ficaram lá atrás. Ficaram realmente lá atrás. Foi algo que eu li ainda quando estava preparando minha tese e tudo mais. E depois não voltei,
por conta da minha trajetória de estudos, o que é que eu fui estudar depois, não me levava a esse caminho. Mas o que é que eu posso lhe dizer? Primeiro, eu acho que a sua percepção é correta. Não é jansenismo. E há veja, na literatura mais antiga, aí eu estou falando mais antiga, eu estou falando dos anos 70, 80 do século XX. Ah, ah, Era muito comum uma, eu diria assim, pouca reflexão sobre o problema e pouca leitura. Então, se associava a jansenismo qualquer discurso moral, digamos, um discurso anti-jesuíta, anti-probabilista, já era motivo para se associar ao jansenismo. Não é? Existe toda uma corrente de rigorismo cristão. Você mencionou São Vincent de Paul, mas a gente pode mencionar, antes dele, e fora da França, São Carlos Borromeu. Mais rigorista do que São Carlos Borromeu é um representante maior. Ah, ah, ora, vamos agora dizer que São Carlos Borromeu era jansenista antes avant la lettre? Não dá, não é isso. Então, eu acho que há certas confusões aí. E se há algo interessante a ser feito para o século XIX, se você tem intenção de avançar por essa seara, eu diria que tem muito trabalho a fazer. E começar a desfazer os mal-entendidos vai ser ótimo. Não acho. Eu sairia menos em busca sabe, menos em busca de jansenismo e mais em busca de desfazer mal-entendidos e de entender de onde vêm essas tradições. E sim, tentar perceber essa tradição de um rigorismo cristão, como é que ela bate aí. E me permita dizer uma coisa, que é interessante que isso ocorre em Minas e é tudo. ah, ah, Minas também, antes, no século XVIII, ela vai ser marcada também pela ação de três, na verdade, três bispos que são associados à Jacobeia. Três bispos que nós podemos dizer rigoristas. O primeiro deles, que era quando Minas ainda está no Bispado do Rio de Janeiro, é o Dom Frei Antônio de Guadalupe, e esse fez um programa de reforma interessantíssimo e era bastante político para evitar atritos. Depois dele foi o Dom João da Cruz, só que o Dom João da Cruz vamos dizer que é mais problemático, mas era também filiado a essa corrente jacobaica. E depois o Dom Frei Manuel da Cruz, que era bispo do Maranhão e o Manuel da Cruz, que é fundador do seminário, era um jacobeu de quatro costados também. Ah, ah, no último trabalho que escrevi sobre a Jacobeia, eu pego um exemplo e era quando eu terminei no final dessa minha comunicação que eu falava sobre relações entre pensamento e prática. ah, é um pouco nesse tipo de coisa que eu estava pensando. Ah, eu peguei um exemplo de Minas, que uma beata que, na verdade, ela, sem autorização do bispo, ela abre uma espécie de recolhimento. Na verdade, era um recolhimento. Não chamava pelo nome, mas era um recolhimento. E isso sem autorização régia, sem autorização episcopal. E ela escreve, quando o bispo manda procurar saber o que é que está se passando, e é nos cafundó do Judas, porque isso é é o recolhimento do Vale das Lágrimas, que fica em como é que se chama? Araçuaí. Araçuaí.
Araçuaí, nos confins do Bispado do que era o Bispado da Bahia ainda. Ah, ora, o que é que a gente tem ali? A fundadora desse recolhimento, ela escreve uma carta para o bispo. E nessa sua carta, ela mostra que ela andou lendo autores jacobeus, é uma adepta da Jacobeia, e mostra o seu rigorismo cristão diante de certas situações. O que quer dizer? Onde foi que ela aprendeu aquilo? De onde chegou? Eu, fico, eu posso pensar que pode ter chegado de uma ação episcopal, de clérigos que foram passando por ali. Então, são marcas, e isso é o que eu acho que a gente precisa tentar estabelecer. É claro, às vezes a gente precisa primeiro entender o pensamento. É necessário entender a forma que ele adquire. Mas, num segundo momento, é perceber como é que ele bate na sociedade, como é que dialoga, como é que isso influencia, de algum modo, o viver da igreja, da sociedade. É o que eu posso lhe dizer. Obrigado, professor. Obrigado, Thales. Tenho aqui uma questão nas mensagens que eu poderei ler, que é do Igor, que agradece pela comunicação e tem a perguntar se é possível averiguar mais acerca da Jacobeia ou acusações de Jacobeia no ultramar português. Sabe que o professor Bruno Cauê, da UFPE, já viu sobre essa possibilidade na América Portuguesa e acredita que o senhor já mencionou algo sobre Goa, mas se há algo mais de destaque nesses territórios. E depois também há aqui um comentário de Jefferson da Almeida a referir que, mesmo para o Império, os ataques aos lazaristas, por serem ultramontanos, eram intensos e muitos padres ligados ao ultramontanismo atacam os membros da política imperial, acusando-os de jansenismo. Logo, não fecha essa conta, estava-se a referir ao que o professor estava a referir há um bocado. Portanto, Pronto, não sei se exato. gostaria de responder em particular ao Agora, Igor, que é uma questão mais direta. deixa- veja, sobre ah, nos últimos anos há um bom número de estudos sobre. Eu não sou o único a, a realizar estudos sobre os jacobeus e a influência dos jacobeus no Império. Já há algum tempo, trabalhos como o de Cristina Trindade sobre Dom Manuel Coutinho, que foi bispo do Funchal, bispo da Madeira, um jacobeu. O trabalho de Ana Ruas, sobre o Dom Inácio de Santa Teresa. Sobre o Dom Inácio de Santa Teresa, depois do meu trabalho, no meu livro, eu tenho um capítulo sobre ele, que é o arcebispo de Goa, e depois vira bispo do Algarve. E não deixa de colocar o título dele de arcebispo bispo. Eu gosto porque o Zé Pedro Paiva sempre diz arcebispo bispo. Faz questão de repetir o título tal qual o Santa Teresa exigiria. Então, sobre o Santa Teresa já tem, eu acho que entre teses e dissertações, umas três ou quatro. Há trabalhos como o de Ediana Ferreira Mendes, que tangencialmente trata da questão desse psicopata jacobeu, quando faz um grande trabalho sobre
os governos episcopais, os governos diocesanos no Brasil, eu acho que o período de ano 1676 até 1700, ali por 1750, por ali. Então, existe um acúmulo já de trabalhos. O trabalho do Bruno é mais específico. Agora, eu diria que está menos voltado, a tese está menos voltada a pensar a América Portuguesa e mais voltada a uma reflexão sobre o movimento jacobeu aqui em Portugal, eh, eh, propondo algumas chaves de leitura novas, digamos, novas chaves de leitura, etc. É por aí. Inclusive, eu acho que deve sair por agora, se ainda não saiu, a tese em livro, pela editora da Universidade Federal de Pernambuco. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, acho que é isso, é isso. Na verdade, uma busca e você vai ver que tem vários trabalhos aí sendo feitos, trabalhos que foram orientados por mim, que tratam. A Patrícia Mota toca no assunto. A verdade é que, com esse acúmulo de escritos e de estudos sobre a ação do episcopado jacobeu no Império Português, a gente está tendo eu vou chamar de reverberação, porque, na verdade, mais e mais pessoas estão se dando conta de que há algo importante aqui, que esses bispos não são como os outros bispos, que eles há uma diferença a ser notada nesses governos diocesanos sob batuta de prelados jacobeus. E isso tem sido feito e eu acho bem, bem interessante. Muito bem. Tenho aqui então uma questão de um professor ucraniano que não fala português, mas aqui colocou a questão e penso que é relativamente ao Marquês de Pombal em particular, e ele diz que com a prescrição de jansenismo em Portugal não ocorreu um renascimento religioso, mas serviu antes como um instrumento de reforma estatal e de secularização, enquanto que em França o movimento foi fundado por Cornélio Jansen, que abalou a Igreja. Em Portugal esse interesse era puramente académico. E a verdadeira explosão das ideias jansenistas em Portugal ocorreu na segunda metade do século XVIII, quando o país foi efetivamente governado pelo Marquês de Pombal. Estes são padrões gerais bem conhecidos. Pode-se conceitualmente distinguir a forma e os métodos da atividade do Marquês de Pombal nesse sentido? Ele foi mais bem sucedido ou pode-se destacar vários momentos perdidos? Se calhar juntava já aqui à pergunta do Júlio. Júlio, pode colocar a questão, se faz favor. Boa tarde, está me ouvindo bem? Sim, sim. Obrigado pelo espaço, obrigado pela aula. Eu comecei meu doutorado agora, eu estou estudando os debates internos dos jesuítas nas missões chinesas. E você chegou a falar da querela dos ritos chineses e que poderia desenvolver um pouco o assunto. Caso possa, eu gostaria que pudesse brevemente falar um pouco, porque eu estou estudando esses debates internos. Por exemplo, quando o Nicolau Longobarda assume, ele é um pouco mais restrito em relação a palavras chinesas para denominações católicas, mais restrito, por exemplo, que o Matteo Ricci. E aí, quando chega ao final do século XVII, com as controvérsias, eu gostaria não só de saber mais, mas também indicações de bibliografia no viés jansenista, entendeu? Sobre as missões chinesas, porque eu comecei o meu doutorado agora, mas eu estudava Inquisição. Eu fiz uma dissertação sobre os familiares do Santo Ofício
E aí mudei um pouco agora para as missões jesuítas na Ásia, estou sendo orientado pela Célia Tavares. E aí eu gostaria só que pudesse falar brevemente sobre a querela e a perspectiva jansenista sobre as missões chinesas e alguma indicação, uma ou duas, três indicações bibliográficas. Pronto. Responda, Tiago. Sim, sim, sim. Pode responder. Penso Tá, que... então vamos começar lá pela primeira. Bom, a gente precisa separar as coisas. A gente não deve pensar que fazer uma associação direta entre Pombal e jansenismo. Pombal, ele, em sua ação como homem de Estado, ele sim, ele visa uma reforma da igreja e ele tem interesse, enquanto homem de Estado, ele tem interesse, sobretudo, na, eu diria, na inteira submissão do corpo eclesiástico à monarquia portuguesa. Isto, isso não é jansenismo. Isso a gente pode chamar de regalismo galicano, se a gente quiser, de tipo galicano. Mas jansenismo, não. Ah, é necessário que a gente separe um pouco as coisas, né? Veja que eu não quero dizer que para o que a gente só possa pensar em jansenismo quando a gente encontra tudo ali junto. O que esse tudo? Esse todo seria uma moral, uma eclesiologia e uma doutrina da graça que de um agostinianismo estrito. Não, acho que a gente pode fazer algumas compensações, sobretudo em matéria relativa à doutrina da graça, pode haver uma ou outra compensação. Mas isso não quer dizer que a gente vai transformar o homem de Estado, que é o Marquês de Pombal, num expoente do jansenismo. Eu estaria de acordo em dizer, é um antijesuíta, se tornou um antijesuíta. E foi responsável não somente pelo processo de expulsão dos jesuítas daqui, mas foi responsável pela própria supressão da Companhia de Jesus. Porque a campanha feita por Pombal é uma campanha internacional. Ela não se restringe ao território português ou a Portugal e seu império. Dito isso, o que eu acho é que Pombal é um incentiva uma visão eclesiológica e que tem em Antônio Pereira de Figueiredo o seu digamos, teólogo que teoriza e conceptualiza esse sistema. A tese defendida pelo Pereira de Figueiredo em 1765, essa doutrina da igreja, da antiga igreja, sobre o supremo poder dos reis, ela é a gente pode dizer, o esqueleto, ela é estruturante do que vai ser a ideia pombalina da relação entre igreja e Estado. E que, diga-se de passagem, não sofreu maior transformação após a queda de Pombal, após o final do reinado de Dom José. Sob Dona Maria, em boa medida, as práticas continuaram. Não houve retorno ao pensamento anterior. Não houve
isso. Então, eu diria, vamos pensar que o sucesso, se a gente pode falar em sucesso de uma política pombalina e desse pensamento, associemos não ao jansenismo, associemos o sucesso desse regalismo, dessa eclesiologia regalista que ele conseguiu com a ajuda de teólogos como Pereira de Figueiredo, mas não só, outros também, conseguiu tornar digamos, o pensamento dominante nessas relações, ainda que tenha tido sérias oposições, evidentemente. Em, em relação, eu espero ter conseguido responder. E sobre o que dizia sobre a questão de julho, deixa eu ver, alguém me lembre só para chegar aqui. Julho era Ah, era Querela. só falar brevemente sobre Querela do Querela Cid. e Querela umas do Cid. indicações bibliográficas, Então, se puder. veja lá. As indicações bibliográficas eu te dou, mas aí você. Meu e-mail é fácil, é meu nome com S no final, @gmail. Manda um e-mail para mim e eu te passo algumas indicações aí. Agora, sobre, rapidamente, para dizer qual é o problema. Os jansenistas vão fazer uso dessas controvérsias para, mais uma vez, apontarem o dedo para os jesuítas e dizerem: olhem, moral relaxada, olhem, não tem nenhum rigor evangélico no que esses padres fazem. Eles vão usar isso. Mas, quando quando eu falo desse rigorismo, porque é no quadro da oposição entre rigorismo cristão e não rigoristas, probabilistas e não rigoristas no geral, e é nisso que eu coloco a querela dos ritos como tendo algo a dizer, é que, em fins, já em fins do século XVII, são, são prelados enviados pela congregação da Propaganda Filho, só que associados à Sociedade Missionária Francesa. Então, esses prelados vão como. Estou tentando lembrar agora o título que se dá a essa gente. São vigários, vigários apostólicos, se eu não estou enganado, é isso. São vigários apostólicos. E um desses é um francês chamado Tournon, Monseigneur Tournon. E Tournon é aquele que vai, dentro de uma visão católica, não necessariamente jansenista, mas rigorista, que olha para jesuítas vestidos à maneira dos chineses e vê o que está se passando e considera aquilo inaceitável. O que ele considera inaceitável é o próprio método de enculturação, porque é inaceitável a flexibilização, né, nessa visão rigorista. E seria de um jansenista também. Por isso que a gente tem que. Veja, todo jansenista é rigorista, mas nem todo rigorista é um jansenista. Né? Então, o que eu quero dizer é que ali a gente tem um embate entre rigoristas e não rigoristas. E o final desse embate, esse embate vai durar tempos, e vejam só, há pouco, a minha resposta ao nosso colega, eu tinha dito que Pombal é responsável, em parte, pela supressão da companhia, devido ao movimento de propaganda. Agora, eu diria que a ação de Pombal também foi possível pelo enfraquecimento da companhia
enfraquecimento que ocorre a partir da condenação, que a companhia estava envolvida até o pescoço na questão, na querela dos ritos. Quando sai a condenação com Bento XIV dos ritos chineses e malabares, é a companhia que sofre a sua pior derrota em sua breve história. E aqui, depois dessa derrota, há enfraquecimento. Pombal vai chegar alguns anos depois e vai cavalgar numa... Vamos pensar como metáfora. Ele monta um cavalo que passa na frente dele selado. E para ele era importante. Outras questões também envolvendo o Brasil, o irmão dele no Pará, mas também a situação dos Guarani da fronteira do Brasil com o Paraguai. Isso tudo faz um caldo que possibilita essa campanha terrível que Pombal vai fazer contra a Companhia de Jesus, né? Mas então é nesse sentido que eu falo de uma relação entre a querela e esse tipo de discussão que já está se dando desde o século XVI aqui, né? Depois de Trento já se entra nesse tipo de discussão, rigoristas e outros já está se desenvolvendo. O jansenismo é uma volta a mais no parafuso, né, aqui desse tipo de discussão. Então, é por aí. Mas há uma literatura imensa sobre a temática, e eu terei muito prazer em responder a você e sugerir algumas coisas que eu considere mais importantes no e-mail. E muito obrigado pela questão, Júlio. Muito obrigado, professor, pela resposta. E só para finalizar, é porque é interessante a gente pensar que, devido às dificuldades das missões chinesas, os jesuítas que estavam lá nem levavam em consideração não fazer a aculturação ou não, porque a aculturação já estava determinada pela dificuldade. O debate deles era até que ponto a aculturação podia ir, entendeu? Porque não tinha como não haver missão chinesa sem a aculturação e sem os mandarins e o império ali vendo que eles estavam inseridos na sociedade. Exato. Obrigado, Júlio. Eu só ia sugerir-lhe que até visse o nome do Guilherme Souza, que é doutorando na Universidade de Coimbra, como colega, que também estuda missões católicas na Ásia e a querela dos ritos chineses também. Pode ser, às vezes, um interessante contacto, também ao nível de bibliografia. Guilherme Souza, do CHSQ, também é orientado pelo professor José Pedro Paiva, como eu, aliás. Passo a palavra ao Demanuel, para colocar brevemente, que já estamos a ultrapassar um bocadinho o tempo, mas tentaremos ser breves. Coloque então só. Me ouvem bem, professor? Sim, sim. Sim, Dé. Eu ia ficar mais... Não tinha nenhuma grande questão, porque a sua comunicação meio que tocou nas últimas questões que eu tive, como o senhor sabe, que é a acomodação desses sujeitos, né, do Muratori com o Miguel da Conceição, etc. Mas, já que a discussão foi levada até a China e o senhor tratou da questão das confissões durante a primeira parte da comunicação, nas minhas pesquisas sobre consciência atual, que é o tema que está me tocando, eu acabei vendo a posição ortodoxa sobre a questão da confissão. E a confissão auricular é um fenômeno puramente ocidental, né? Até certo ponto. Depois a influência vai para lá, lógico que lá hoje eles já têm. Só que a crítica ortodoxa passava pela questão que a confissão auricular é uma espécie de barganha com Deus, porque tem a penitência e tem essa coisa, e eles têm uma espécie de confissão ao incensário, que é feita junto com a liturgia. O que eu quero saber é se, porque eu não encontrei até agora, se o senhor já encontrou autores do Oriente sendo mobilizados, porque os pais da igreja, é nessa época, né, de Santo Agostinho e tudo mais,
a confissão auricular se desenvolve ao mesmo tempo que o monasticismo. Se esses autores, coisa que eu ainda não encontrei, em algum momento trazem essa discussão, porque me parece muito relevante, que é essa coisa da barganha com Deus, e não me parece que é levantada, pelo menos até agora eu nunca encontrei. Então, era só essa a minha dúvida. Né? Sim, sim, pode responder sucintamente. Eu nunca vi. Nunca vi não lembro, pelo menos se vi, já não lembro, de alguém que tenha levantado essa questão. Eu acho que pelo menos num certo Ocidente moderno, e desde provavelmente o Concílio de Latrão, e ainda mais depois do Concílio de Trento, a questão da necessidade da confissão auricular não foi tema de debate. Eu digo cá, e inclusive eu vou estender esse cá ao Brasil, que veja, a questão da confissão auricular pesava tanto e era tão importante que o que se preferiu para poder realizar a confissão foi autorizar o intérprete. Então, indígenas, digamos, um padre, um missionário que não conhecia a língua e que estava na aldeia para ouvir em confissão, como é que vai fazer para ouvir em confissão um indígena que, que não fala a língua dele e ele que não entende a língua do indígena? Usa o intérprete. Então, houve autorização para o uso de intérprete. E essa autorização denota essa exigência da confissão auricular, algo que não se passa. Evidentemente que quando a gente pensa no caso asiático, no caso chinês, aqui a questão já pode se colocar numa outra forma, mas eu confesso não ter lido sobre. Então, depois, se eu encontrar alguma coisa, eu te digo, né? Certo. É o que eu pensei, não foi nem na questão da contestação da confissão auricular, mas que é o tipo de bibliografia, o tipo de argumento que esses sujeitos costumavam pegar, né, para dizer assim, olha, basta esse sentimento, não precisa o medo, né, na questão da contraposição. Basta esse sentimento, porque você não está bargalhando com Deus, a graça é de graça. Uhum. Nesse campo das discussões atricionistas e contricionistas, eu acho que o debate gira muito em torno desses dois grupos só. Então, às vezes é como se não houvesse espaço para uma terceira via. E não lembro, neste caso, eu diria também, não lembro de ver nada assim, terceira via. Os trabalhos, dentre os trabalhos mais importantes que pegaram isso, você tem o do Jean Delumeau, mais antigo, que é a Confissão e o Perdão, e tem um trabalho já aí do início da década de 2000, que é do Jean-Louis Quentin. É um livrinho chamado Rigorismo Cristão, que é muito bom. É muito bom. Eu diria que é melhor do que o livrinho de Jean Delumeau. Ali não tem espaço. Na verdade, o espaço o espaço que não é da discussão da confissão, exatamente, da atrição, da contrição, mas é o espaço entre probabilistas e rigoristas, vai ser cavado depois, e é o que ele mostra, e outros vão mostrar,
vai ser cavado depois, no século XVIII, por Santo Afonso de Ligório, como probabiliorismo, né? Que é uma superação é a tentativa de superação de um acordo entre o rigor cristão e a relaxação do probabilista, por aí. Mas se eu encontrar algo, não deixarei de falar para você. Muito obrigado. Bom, eu também gostaria, não queria perder a oportunidade também de colocar uma questão. Se houver alguma questão final, depois levantem a mão, porque também já, para não ultrapassarmos muito a margem, que geralmente permitimos, 40, 45. Bom, mas em todo caso, gostava de. Eu estudo mais a tradição, se quiséssemos, anterior, aristotélico-otomista, e não tanto, pois a linha que irá seguir, o jansenismo, desde de Santo Agostinho, da contestação das ideias, quer dizer, no âmbito da tradição tomista, o que se verifica é a contestação das ideias heréticas, por exemplo, de Jaime II, quando Francisco Soares está em Coimbra, como referiu Luís Molina em Évora. Há uma circulação muito significativa de intelectuais no espaço ibérico, geralmente remetendo para aquela triangulação Salamanca, Coimbra, Évora, de contestação dessas ideias tendencialmente regalistas que se virão a suceder posteriormente. E o professor assinalou, ou tentou pelo menos ver onde é que estaria a origem dessas concepções, se bem que fazer um paralelismo, não é? Entre jansenismo, que remete mais para o episcopado ou as concepções de reforço do poder dos prelados, se quiséssemos, associar à questão do poder régio, se bem que é interessante, por exemplo, quando referiu os autores de inspiração galicana, no caso português, há já algumas referências no século XVII, mas que são claramente minoritárias. Eu penso que só conheço dois, o Manuel Fernandes Vila Real, que depois foi preso, também pelas suas ideias, e por uma concepção, um paradigma de governo, se quiséssemos, que é que marca uma mutação, uma transição, que é o governo por valimento, pelo valido, pelas secretarias de Estado, em contraste com a doutrina corporativa de governo, de matriz aristotélica. Bom, no fundo, há aqui uma transição, e a verdade é que poderíamos assinalar-se, talvez aí, não sei, mas claramente é uma tendência minoritária no contexto português, esses autores. Eu até ia perguntar se realmente associa ao período após 1640, com as vacâncias da SES que referiu, a não confirmação de bispos pela Santa Sé, aí se situa aí o nascimento de uma corrente jansenista, ou tende a associar mais precisamente a esses autores de inspiração galicana, eventualmente até anterior, na viragem, no início do século XVII, principalmente, não é? E era mais nesse tipo de questões. Eu não sei se tem aqui alguma questão em particular. É engraçado que não conhecia muito o Pereira Figueiredo, mas até pesquisar. Mas bom, era mais um comentário do que propriamente uma questão. Eu tenho uma questão aqui da Ellen que eu estou vendo aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Sim, ok. É uma questão grande. Mas eu vou ler brevemente e peço que também a pessoa seja sucinto para fecharmos a Pronto. conferência. Bom, a Hélène refere o artigo Itinéraire du Mouvement de Réforme Religieuse. Ficou fascinada pela experiência do recolhimento informal
constituído por Isabel Maria Noval das Lágrimas. A documentação apresentada, em especial a carta ao arcebispo, revela não apenas a sua autoafirmação enquanto adepta de uma prática devocional rigorista, mas também a existência do que entendeu como um projeto educativo voltado para jovens mulheres, abrangendo a instrução em leitura e escrita. Diante disso, é possível saber, com a documentação disponível, qual o currículo adotado na instrução das mulheres, os métodos pedagógicos, de que maneira se dava, no fundo, a transmissão desses conteúdos jacobeus, adaptando-os às tensões locais entre a autoridade episcopal, práticas leigas e margens de autonomia feminina. Enfim, o que essas mulheres liam, como essa leitura era mediada. É uma pergunta de dissertação, não é? Olha, vou começar pela Ellen, depois respondo ao Tiago para a gente encerrar. Ellen, eu adoraria que a gente tivesse documentação sobre o Vale das Lágrimas, mas a verdade é que não temos. Temos a carta, aquela belíssima carta que eu procurei explorar no artigo que você menciona, e praticamente nada mais. Algumas coisas que eu saí buscando, tudo bem, mas nada que nos fale sobre esse cotidiano no recolhimento, nada que nos fale tanto sobre ah, as práticas locais. Algo sobre tensão, para além do que ela mesma sugere na carta, a gente pode encontrar na documentação. Agora, sobre como é que, como é que a coisa funcionava ali, infelizmente, eu não encontrei documentação. Existe uma, existe uma possibilidade da gente, mas eu acho que é bem remota, de da gente encontrar alguma coisa em Minas Gerais. Por que que eu acho bem remota? Porque tem pelo menos um artigo de uma pesquisadora mineira sobre isso, e não vi, não tem, não há documentação, pelo menos ela não menciona nada. Isso não quer dizer que não haja, né? Mas me deixa um pouco, como eu posso dizer, pessimista em relação à existência. Mas acho que vale procurar. E se achar, realmente seria genial, Ellen. Realmente seria genial, porque eu concordo com você que, para além da questão, é claro que, como eu estava aqui no artigo, eu estou voltado para a questão da Jacobeia, então foi aquilo que mais me cativou a atenção. Agora, que há esse perfil de uma espécie de educandário, isso há e não deixa de ser extremamente interessante, não é? Aqui, ainda mais lidando com mulheres naquilo que era uma colônia e num lugar tão distante de tudo como era Açuaí. Enfim, infelizmente é isso que eu posso lhe falar. Ou seja, adoraria que a gente encontrasse mais material que permitisse esse estudo. Quem sabe? Já em relação ao Tiago, Tiago, quando me remeto a esse período, você falou do Vila Real. Vila Real é um caso, eu acho assim, é um dos casos mais tristes que a gente tem na história portuguesa, porque o Vila Real foi um súdito leal, extremamente leal a- aos Bragança, extremamente leal a Dom João IV, neste caso, né? E se ver enredado por um santo ofício que era, em parte, partidário da Espanha.
e ser condenado e ser levado ao alto da fé é um episódio realmente lamentável aqui. Ah, além do Vila Real, que você lembra como o Vila Real teve passagem pela França, isso explica também um pouco de onde vem essa leitura dele. Mas o Francisco de Souza Coutinho também, que foi embaixador na França, esse também, e foi um daqueles que exigia, que queria, porque queria que Dom João IV nomeasse e que sagrasse os bispos na sua relação tentando forçar a relação com Roma. Enfim, mas tudo isso é para te dizer, eu não associo isso ao jansenismo, mas associo a um elemento, vejo como um antecedente de um desses elementos do jansenismo, que é justamente essa eclesiologia galicana, seja de cariz mais episcopalista, seja mais regalista, mas de tipo galicano. E eu vejo ali um primeiro momento de abertura para esse tipo de pensamento cá em Portugal. O que me parece que, bom, eu não inovei nisso, eu devo isso já ao belo estudo do Torgal, Ideologia de Estado e Restauração, onde onde ele já apresenta algumas dessas tendências. Então, aquilo me serviu como um guia. É claro que eu fiz outras leituras, eu fui em leitura de fonte que vai ampliar a minha percepção, mas Torcal já tocou em pontos que são, a meu ver, importantes dali, abrindo caminho. O que eu acho é que depois reflui. Isso daqui se abre no momento em que essa discussão está posta, mas depois que se normaliza a situação, que Roma reconhece, isso, isso reflui. E os discursos, digamos, mais regalistas só vão aparecer aqui e acolá em tempos de crise. Crise relativa, por exemplo, ao padroado. Em 14, quando João V aparece em 28, isso. Aí, quando chega na década de 30, como eu disse, aí a gente começa a perceber que algo está acontecendo, já no espírito das luzes. Algo já está acontecendo. E aí a gente vê acontecer na Academia Portuguesa de História, e a gente vai ver em outras partes. Mas é um pouco essa ideia. Não é de uma associação direta, é percebendo o refluxo, mas é a maneira de tentar olhar onde foi que apareceu, né? Mas não tem como comparar com o que se dá na segunda metade do século XVIII, que aí é outra. Aqui, esse pensamento passa a ser, digamos, é aquilo que você falava, que você estuda, é esse modelo aristotélico tomista que passa, que é deixado para trás, e se passa a adoção efetiva de um novo sistema. E isso aí é dos anos 1760. Sim, E sim, aí é a sim. cara do Pereira de Figueiredo, é a cara do Manuel de Cenáculo, é a cara desses novos intelectuais católicos ilustrados, uns tendentes ao jansenismo, outros nem tanto assim, mas que compartilham dessa nova forma de pensar. É o que posso lhe dizer. Claro, muito obrigado. Sim, era mais uma interpelação e a verdade é que, como disse, só no século XVIII é que esse paradigma vigorou com a Academia Portuguesa de História sem censura, que
que era uma novidade no mundo intelectual português, como prova a professora Isabel Mota. Pronto. Exatamente. Pronto, vamos fechar então esta conferência, agradecendo ao professor pela sua disponibilidade em cá estar. Foi uma excelente exposição. Não sei se toda a gente já preencheu o formulário de presença. Se alguém tiver alguma dificuldade, entre em contacto por e-mail que se tratará do assunto. Bom, e disponibilizaremos depois também a gravação desta conferência, agradecendo também igualmente aos participantes que aqui estão e um bem-aja a todos. Continuação de boa tarde ou boa noite para quem estiver em Portugal. E depois, eventualmente, professor, teremos a oportunidade de nos ver para a próxima semana. Pronto, Muito bem. continuação de todos. Obrigado e tchau.